Nunca esqueço. Mas porque dessa vez eu fiquei conversando, né? Aí esqueci. Pronto. Agora vamos gravar a nossa aulinha de exercício. Pronto. Vamos lá, compartilhar a tela. Sim, gente, outra coisa que eu esqueci também de falar. Eu atualizei o exercício de casa, tá certo? Que na semana passada a gente não fez exercícios, né? Então não valeu. Mas agora o link já tá valendo, tá certo, gente? E vocês já podem fazer e entregar até amanhã às 11h59 da noite. Se vocês precisarem de um tempinho maior, falem comigo que eu dou, tá certo? Porque realmente é um conteúdo novo e talvez seja necessário um tempinho um pouco maior. Então já dê logo, professora. Olha, professor dá a mão para o aluno já quer o pé. Mas já dê logo, é melhor. Tá certo. Sim, o Paint está aberto? Tá, não. Tá aberto. Pronto, tudo certo aqui com o Paint, em nome de Jesus. Sim, só para mostrar aqui o calendário a vocês, né? Cadê? Olha só como eu planejei bem bonitinho aqui a segunda unidade. Oh, meu Jesus, chega a dar gosto. Aí o nosso último conteúdo vai ser esse aqui, ó. Diagramas de esforços em vigas isostáticas. Aí depois desse conteúdo, eu planejei uma aula só de exercício, de tudo que a gente tinha visto. Aí depois eu ia dar assunto novo, que é o que vai ficar para a próxima disciplina, e ainda ia dar uma revisão. Ia ficar tudo bem certinho. Mas tem nada não, vai dar certo mesmo assim. Aí a gente vai ficar sem ver Introdução à Resistência dos Materiais, que era um conteúdo relativamente simples, mas vocês já aprenderam tanta coisa nova que é melhor deixar para o próximo período. Aí a revisão aqui a gente faz no sábado, dia 29. Eu falo para vocês o horário, tá certo? Provavelmente vai ser à tarde ou de meio-dia, porque eu tenho compromisso de manhã e tenho compromisso de tarde. Aí o meio-dia é o horário que dá certinho. Eu acho que inclusive para vocês, né? Que se vocês tiverem um compromisso ou de manhã ou de tarde, meio-dia dá certinho. Fica comendo o almoço e assistindo a aula ao mesmo tempo. Mais alguma coisa? Aula 6. Vamos lá. Então, vamos repetir aqui esse exemplo para a gente poder transformar a carga distribuída em uma carga concentrada, tá certo? Todas as vezes que a gente tiver nos nossos exercícios cargas distribuídas, a gente precisa transformar essas cargas distribuídas em carga concentrada. E como é que a gente vai fazer isso? O módulo dessa carga é igual à área sobre a curva de carga, ou seja, aqui a gente tem um retângulo, então para a gente achar uma carga concentrada que substitui essa carga distribuída, é só a gente achar a área do retângulo. E onde é que está a posição dessa carga concentrada, né? Que vai substituir a carga distribuída. Sua linha de ação passa pelo centroide dessa superfície, tá certo? Então, vai passar pelo centroide dessa superfície, que no caso é um retângulo, e a gente sabe que o centroide de um retângulo, ele passa no meio da base, exatamente no meio. Se aqui a gente tem 8, o centroide está em 4, não é verdade? Então, vamos ver como é que ficaria aqui para a gente encontrar apenas a carga distribuída. Ctrl C, Ctrl V. Encontrando aqui a carga distribuída. O que eu vou fazer? Eu vou substituir essa carga distribuída por uma carga concentrada. Certo? Então, pego aqui uma carga concentrada qualquer. Para substituir toda essa carga distribuída. E vou chamar essa carga concentrada aqui de P, certo? E essa carga distribuída, ela vai estar a uma distância que eu vou chamar de x barra,
que é a distância do centroide, x barra, tá certo? Como é que a gente vai encontrar isso aqui? Então, primeiro de tudo, vamos encontrar o valor da carga concentrada que substitui a carga distribuída. A gente já viu que a carga concentrada, para substituir a carga distribuída, é a área, não é verdade? Igual a área. Qual é o formato da nossa carga distribuída? Um retângulo. Qual é a fórmula da área do retângulo? Base vezes altura, não é verdade? Então, vamos lá. Quem é a base do retângulo? A base do retângulo é essa medida daqui para cá, que é igual à medida do vão, ó, 8 metros. Então, a gente multiplica 8 vezes a altura. Quem vai ser a altura agora do meu retângulo de carga distribuída? A altura agora é o valor da carga distribuída. Qual é o valor da carga distribuída? 10 kN por metro. Então, 10, certo? Dessa forma, a gente tem que P é igual a 8 vezes 10. 8 vezes 10, 80 kN. Então, a gente já encontrou o valor da carga concentrada, ó, que vai substituir toda essa carga distribuída. P é igual a 80 quilonewtons, certo? Só falta agora a gente achar a posição dessa carga concentrada. Então, dessa forma, a gente tem que x barra é o centroide, certo? O centroide dessa minha forma. Essa minha forma é um retângulo. Então, a gente já sabe que o centroide vai estar aqui em base dividido por 2. Então, aqui eu venho e coloco base dividido por 2. Certo? Então, aqui eu tenho quem é a base? 8 metros, não é verdade? Então, aqui eu tenho 8 dividido por 2. 8 dividido por 2. Início. 8 dividido por 2, então, 4 metros. Então, dessa forma, eu tenho que x barra é igual a 4 metros, ok? X barra igual a 4 metros. Então, aqui a gente também encontrou a posição dessa carga concentrada, tá certo? Então, todas as vezes que a gente tiver uma carga distribuída, a gente vai transformar ela em concentrada e encontrar o seu valor dessa forma, pela área, e a sua posição pelo seu centroide, tá certo? Tirem um print. Segura só um minutinho, Érica, por favor. Tá. Aí, no caso, é o valor das cargas concentradas, né, Érica? É. Que é o 80 quilonewtons e a divisão do eixo da centroide, 4 metros. O 80 quilonewtons é o valor da carga concentrada que substitui a distribuída. E o 4 metros é a posição dessa carga concentrada. Essa certo? carga concentrada nos dois apoios, né? O A e o B, né? Entendi. Isso.
Deu certo? Tiraram print? O print escrito aqui já foi feito. Então, vou continuar agora. Vamos fazer um exemplo agora, um exercício completo para a gente encontrar, inclusive, a reação nos apoios. Aqui no número 1, ele pede que a gente calcule as reações nos apoios das vigas abaixo. Então, a gente vai calcular em A, em B e em C. Primeiro aqui em A, onde a gente tem um formato de carga distribuída diferente. Se aumentar um pouquinho, será que deforma? Deforma um pouquinho, mas dá para entender. Vou pegar a pergunta também, né? Ouvir. Pronto. Primeira coisa que a gente vai fazer, obviamente, é o diagrama de corpo livre, certo? Diagrama de corpo livre. Onde nesse diagrama a gente vai representar as forças, as reações e as dimensões, certo? Eu vou trazer esse mesmo desenho aqui de novo. Ctrl+C, Ctrl+V. Trazer para cá. Pincel. Aqui na letra A, a gente tem um apoio de qual gênero, gente? Segundo gênero. Segundo gênero, certo? E na letra B, a gente tem um apoio de qual gênero? Primeiro. Primeiro. Então, se na letra A a gente tem um apoio do segundo gênero, temos duas reações. E se na letra B temos o apoio do primeiro gênero, temos uma reação, certo? Então, vou apagar aqui esses apoiozinhos só para a gente desenhar as reações. Um pouquinho de paciência para a professora dominar aqui o Paint. Pronto. Reações eu vou fazer em vermelho. Aqui em A a gente tem duas reações, né? Uma vertical e uma horizontal. Lembrando que a gente adota sentidos arbitrários e depois, no final dos cálculos, é que a gente vê se está certo. Vou chamar essa aqui de A, Y, e essa aqui vou chamar de AX, AX. Aqui a gente tem só uma reação vertical, e eu vou chamar de BY, certo? O que mais que a gente pode fazer aqui? A gente pode encontrar uma carga concentrada que vai substituir essa carga distribuída, tá certo? Então, vou fazer o seguinte, vou trazer esse desenho aqui para o lado. Ctrl+C, Ctrl+V. E vou apagar agora. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso. E vou apagar agora essa parte aqui. Também dessa mesma cor aqui. Que cor é essa, minha gente? Eu acho que é isso aqui. Vamos ver se vai dar certo. Deu não. Preenchimento, cor só. Pronto, agora deu certo. Aí,
eu preciso encontrar uma carga concentrada que vai substituir toda essa carga distribuída. E vou chamar essa carga concentrada de P. Vou desenhar ela aqui, na cor verde. Cor verde, Ctrl Z. Cor verde. E vou chamar ela de P, certo? Vou chamar ela de P. O que a gente precisa descobrir aqui? O valor de P, que vai substituir a carga distribuída, e a posição de P, tá certo? Então, dessa forma, a gente vai ter aqui P é igual à área do triângulo. Qual é a fórmula da área do triângulo? Quem lembra? Quem lembra aí de cabeça? Altura Base vezes altura dividido por 2. Exatamente. Base vezes altura dividido por 2. Dividido por 2. Certinho. Certo? Então, aqui a gente substitui os valores da base. Quem é a nossa base aqui, ó? O vão, 11,2. Então, a gente coloca 11,2 vezes a altura. A altura agora, pessoal, é o valor da carga distribuída, 16 kN por metro. Então, a gente coloca aqui 16. E divide por 2. Divide por 2. Certo? Coloco aqui o valor de 2. Pronto. Efetuando esse cálculo aqui, eu vou ter o valor da minha carga concentrada que vai substituir a carga distribuída. Então, aqui eu vou ter P é igual, fazendo esse cálculo na calculadora, 89,6. 89,6 quilonewtons. Eu não vou ficar perguntando a vocês agora, não, para a gente ganhar tempo, tá certo, gente? Era isso que eu ia dizer, porque aí acelera um pouquinho. Vamos ver. Pronto. Certo? Próximo passo agora é a gente encontrar a posição. A posição é o que nós chamamos do X barra. X barra. Certo? E agora, professora, como é que eu vou encontrar o centroide do triângulo, desse triângulo? Porque lá no retângulo a gente viu que era a metade, né? Porque ele tem simetria. Mas o triângulo, se eu passo uma linha aqui no meio, a gente vê que não tem simetria. E agora, como é que a gente acha esse centroide? Vamos lá para o slide da professora, que tem a formulazinha do centroide do triângulo. Então, vamos lá. Ó, aula 6, lá em cima, onde a gente tem valores de centroides. Ó, tá vendo que a gente tem um triângulo retângulo aqui? E tá mesmo aqui, ó, na base, né? Então, quem vai ser x3 aqui, ó? x3, ó. Quem vai ser x barra? X barra é igual a base sobre 3, tá certo? Então, aqui, ó, no x barra, aqui embaixo, que é onde a gente quer saber, x barra, que é o centroide, a posição do centroide, vai ser igual a base dividido por 3. Então, a gente coloca lá, base dividido por 3. Base dividido por 3. Certo? Quem é a base? 11,2. Tá bom? E aí, a gente divide esse valor por 3. Igual a 11,2 dividido por 3.
11,2 dividido por 3, certo? 11,2 dividido por 3 dá 3,73. Então, nosso x barra é igual a 3,73 metros, ok? Pronto. Agora a gente encontrou o valor de P e encontramos o x bar. Vamos substituir agora. P é igual a 89,6 quilonewtons. Deixa eu colocar menorzinho. 18 tá bom? Pronto, 18 tá bom. E x barra, agora essa vai ser uma linda perguntinha que eu vou fazer para vocês. Pensem um pouquinho antes de me responder. Ó. Daqui para cá e daqui para cá. O meu 3,73, ele vai estar aqui nesse pedacinho ou ele vai estar aqui nesse pedacinho? Deixa eu ver como é que eu pergunto. Ele vai estar mais próximo a B ou ele vai estar mais próximo a A? Próximo a B. Próximo a B, tá certo? Por quê? Ó, se a gente for observar esse triângulo, qual é o local onde eu vou ter mais massa? Eu vou ter mais massa aqui, ó, no finalzinho dele e não na ponta, tá bom? Então, dessa forma, a minha força ela vai estar mais próximo de B, porque é aqui onde eu tenho mais massa, mais concentração de forças distribuídas. Então, é mais coerente ela estar aqui, ó, em 3,73. E não ela tá aqui. Tá certo? Então, aqui a gente vai ter o 3,73. Vou colocar aqui. 3,73. Baixa para cá. Pronto. Agora é só a gente achar as reações nos apoios para essa configuração. Eu vou descer aqui a tela, mas depois eu subo e fico pedindo para vocês tirarem um print, 2 prints, 3 prints, tá certo? Vamos para o próximo passo agora. 2 ponto. Cálculo das reações nos apoios. 2 ponto. Deixa eu subir aqui depois. Cálculo das reações nos apoios. Cálculo das reações nos apoios. Aumenta a letrinha para 28. Então, vamos lá. Sabemos que nós temos... a gente vai trabalhar com esse aqui agora, tá certo? Sabemos que nós temos 3 equações para trabalhar. Somatório de fx igual a 0, somatório de mx igual a 0 e somatório do momento em relação a algum ponto que a gente vai escolher igual a 0. Vou escolher primeiro somatório de fx igual a 0. A gente só tem uma força em x e a gente já sabe que ela vai ser igual a 0, né? A x já vai ser igual a 0. Então, vou fazer aqui direto. Somatório preto. Somatório de fx igual a 0. Teremos que ax é igual a 0. Encontramos, então, a primeira reação, o valor da primeira reação, ax igual a 0. Certo? E agora, ó, a gente tem que encontrar y e by. Tenho 2 equações disponíveis. Eu não vou usar o somatório de forças em y igual a 0 agora, porque eu terei 2 incógnitas.
Então, eu vou usar somatório do momento em relação a algum ponto, ou A ou B, é igual a zero. Eu vou escolher o ponto B dessa vez, certo? Vou escolher aqui o ponto B dessa vez. E vou escrever somatório do momento, dos momentos em relação a B igual a zero, tá bom? E aí, como a gente aprendeu na aula passada, ó, quando eu coloco o somatório dos meus momentos em relação a um ponto onde estava um dos meus apoios, qualquer reação que está nesse ponto vai ser igual a zero. Então, a gente consegue encontrar a y, tá certo? A x a gente já sabe que é zero, porque a gente precisa, no momento, força igual a distância. Qual é a distância perpendicular de BY a B? Zero. Então, ela vai ser igual a zero. Qualquer número multiplicado por zero é igual a zero. Então, dessa forma, a gente vai colocar aqui. Vamos lá. Em relação a BY. A Y, distância até BY, ó, ela vai fazer um giro horário, né? Então, se o giro é horário, qual é o sinal do momento? Horário é negativo. Então, coloco o sinal de menos. Força vezes distância, AY vezes a distância até B, que é 11,2. Então, AY vezes 11,2, certo? Próxima força vertical, a gente tem P, a força concentrada que substitui a distribuída. P em relação a B, qual vai ser o sentido do giro? Ó, anti-horário. Então, vai ser positivo. Já coloco o sinal de mais. Força vezes distância, 89,6 vezes 3,73. A gente já encontrou esses dois valores aqui, ó, tá certo? 89,6 vezes 3,73. Igual a tudo a zero, tá certo? Opa. O que aconteceu aqui? Igual a tudo a zero, tá bom? Fazendo esse cálculo aqui, a gente vai ter o valor de AY igual a 29,87 kilonewtons. E esse valor aqui vai dar positivo, indicando que o sentido que a gente escolheu para y está correto, certo? Tudo certo, nada errado. Agora é só desenhar o sentido da força, que é para cima, né? Então, para cima, sinal positivo, né? Se para cima a gente indica com sinal positivo. Encontramos aqui, ó, outra reação, a Y. Pronto. Aí agora, finalmente, a gente pode fazer somatório de FY, que está mais embaixo aqui. Somatório de FY, das forças em Y, igual a zero, certo? Aí aqui agora é só a gente somar todas as forças em Y. Primeiro, a Y que está para cima entra positivo. Qual é o valor de AY que a gente acabou de encontrar? 29,87, certo? P está para baixo, menos. Então, menos 89,6. Deixa eu distanciar aqui esses dois. E BY. Arbitramos, adotamos o sentido para cima, então positivo. Mais, gente, mais BY igual tudo a zero. Tudo a zero. Certo?
Aí agora, ó, vou resolver isso aqui, passo o 29 para lá positivo, o 29 para lá negativo e o 89 para lá positivo, e eu vou ter um valor de BY positivo. BY igual a, deixa eu ver quanto foi que deu aqui, 59,73. 59,73 kilonewtons. Certo? Positivo também. Então, a gente adotou o quê? O sentido correto. Certo? Ô, Érica, só Oi. Pode tirar. Tu pode fazer essa primeira aqui, que deu 29,87 na tua calculadora para mim ver, porque eu não estou conseguindo chegar nessa. Só para mim ver. Como é que fez? Cadê minha calculadora? Tá aqui. Pode ser na do computador. Ah, tu quer o passo a passo, né? É, para mim entender como é que tu chegou nesse resultado aí. Só para mim tirar uma dúvida. Tá. Oxe. Então. Aqui a gente tem menos AY vezes 11,2. Aí a gente faz essa continha aqui, ó, 89,6 vezes 3,73, 89,6 vezes 3,73 igual a 334 mais, né? Mais 334,208 igual a 0. Aí agora eu vou passar esse menos AY para o lado de lá para ficar positivo. Então, vai ficar o seguinte, 11,2 AY, certo? Imagina que eu passei para o lado de lá. O que estava aqui permanece positivo, igual a 334,208. Aí agora, o que eu vou fazer? Vou passar o 11,2 para lá dividindo. Então, AY é igual a 334,208 dividido por 11,2. Dividido por 11,2. Aí, vamos dividir aqui. Dividido por 11,2. Que dá 29,84. No caso, não é 87, né? É 84. Y. Deixa eu ver. Aqui deu 29,84, mas eu acho que foi só uma questão de aproximação, tá certo? No teu deu quanto? Tinha dado um número diferente, mas tranquilo. Certo? Só uma questãozinha assim de aproximação. O meu deu 29,84, mas só uma questão de precisão depois da vírgula. Vocês sabem que muda, né? Oxente. Espera aí. Oxi. É porque esse plano tem cada coisa que... Enfim. Pronto, vamos tirar o print agora, certo? Vocês vão tirar um print, primeiro assim, aí depois eu desço mais. Tirem um print assim, da questão 1. Quando for para eu baixar, é só falar, tá certo? Pode baixar, professor. E agora, assim. Para mim já pode. Ok? Pronto, né, gente? Se ficar dúvida, fale, tá certo? Que eu não vou ficar perguntando, não. Tem dúvida, entendeu? Mas se ficar dúvida, pode falar. Não tenha vergonha, não.
Professor, só repita novamente aí, para mim tirar o print novamente, por favor. Certo. Aqui, ó. Baixa. Tudo certo? Érica, Oi. me diz uma coisa, nessa reação do momento que tu fizesse aqui, o P, ele está deslocado, aí a gente considera essa distância do 3,73 para fazer esse momento, eu fiquei na dúvida, porque aí está Isso. considerando em relação a B, não é isso? A É, distância em em relação relação a a B. B. Se você Ah, tivesse considerado em relação a A, você ia fazer essa distância daqui, ó. aí iria diminuir, né? Essa distância você diminui 11,2 menos 3,73. Tô entendendo. Valeu, então. Obrigada. Questão 2. Se tiver dúvida, pergunta, que eu vou passar direto. Questão 2 não, né? Letra B, no caso. Ctrl C. Ctrl V. Ctrl C. Ctrl V. Letra B. Primeiro passo, diagrama de corpo livre. Vou pegar agora essa imagenzinha para aproveitar ela para o meu diagrama de corpo livre. Relembrando, diagrama de corpo livre, a gente só desenha as cargas externas, reações e dimensões, tá certo? Então, dessa forma aqui, ó, qual é o apoio que eu tenho em A? Primeiro gênero ou segundo gênero? Prestem bem atenção antes de responder. Em A eu tenho primeiro gênero ou segundo gênero? Segundo gênero. Segundo, tá certo? E aqui em B eu tenho primeiro gênero ou segundo gênero? Primeiro. Primeiro, tá certo? Então eu vou apagar aqui. Oi, pode perguntar. Não, eu ia perguntar só o porquê que ele dá essa. Uma é porque é uma alavanca, né? E outra é porque é um apoio fixo. Para relembrar só o conceito mesmo. Daí, de Ó, porque um é um e outro é outro. graficamente, esse aqui é como se fosse só um rolo, certo? Imagina aqui só um rolo. Essa viga aqui ela pode deslizar verticalmente não, horizontalmente sobre esse rolo. E ela pode também girar sobre esse rolo. Então ela vai ter o quê? Dois movimentos permitidos. Então só um fica impedido, que é o movimento vertical. Ela não pode se mover verticalmente. Então aqui só vai ter uma reação por causa disso. Ah, essa aqui é uma articulação, ó, tá certo? Ela só vai permitir um movimento, que é o giro. Mas ela vai impedir que essa viga ela mova-se horizontalmente e impedir que ela mova-se verticalmente. Então são dois movimentos impedidos, consequentemente duas reações, certo? Aqui a gente tem um rolete e aqui a gente tem um vínculo articulado fixo aqui embaixo, ó, entendeu? Agora eu tô vendo, é porque eu tô pelo celular e a tela fica bem pequenininha. Aí eu não tinha visto o rolo, mas valeu. É bom que a gente vai relembrando, rapaz, os conceitos. Verdade. Estou apagando aqui para a gente substituir pelas reações. Certo? Aí vou desenhar aqui as reações. Aqui a gente vai ter duas.
Aqui e outra aqui. Essa aqui eu vou chamar de AY. A. Y. E essa aqui eu vou chamar de AX. A. X. E aqui, PY, certo? PY. Pronto. Próximo passo agora é substituir essas 3 cargas distribuídas por 3 cargas concentradas. Ó, vejam que não é uma única carga distribuída, não. São 3. De valores diferentes, são 3 diferentes. Então, se são 3 cargas distribuídas diferentes, aí eu vou substituir por 3 cargas concentradas diferentes, tá certo? Vou pegar essa imagem aqui novamente. Ctrl C e Ctrl V. E vou apagar as cargas distribuídas daqui de cima. Baixa um pouquinho mais. Acho que aqui tá bom. Delete. Vermelho não, querido. Só um minutinho, gente, que o point aqui dá trabalho. Delete. Foi. Então, vamos lá. Vou substituir por 3 cargas distribuídas. Ó. Vou substituir uma aqui. Pincel, né? Vai ser uma aqui. Aí vai ter outra aqui, ó. Aí vai ter outra aqui. Outra aqui. Certo? O que que a gente precisa encontrar? P1, valor de P1. P2, valor de P2. E P3. P3. Certo? Precisamos encontrar os valores dessas cargas concentradas que vão substituir as distribuídas e depois a posição de cada uma delas, tá certo? Então, para isso, a gente vai fazer aqui. Primeiro, P1, que é igual a base vezes a altura, e a base de P1. A base de P1 é isso aqui, ó, 1,5. Então, 1,5 vezes... Quem é a altura de P1, ó? A altura de P1 agora é o valor da carga distribuída, que é 6. 6, tá certo? Então, P1 vai ficar igual a 1,5 vezes 6 é igual a 1,5 vezes 6, 9. 9 quilonewtons, certo? Vou diminuir um pouquinho aqui essa letra, para dar para colocar os outros. P2 agora. Quem é P2? P2 é igual. P2 aqui, ó. Se a gente também tem um retângulo, então também, ó, base vezes altura. Igual a... Quem é a base aqui, ó, desse segundo retângulo? 3 metros. Então, 3 vezes... E a altura, o valor da carga distribuída, 9. Então, dessa forma, P2 é igual a 3 vezes 9, 27. 27 quilonewtons. Aí, agora, a gente tem P3. P3, que é esse terceiro triângulo aqui, ó. Que tem base vezes altura, né, a área, e a base é igual a 1,5 vezes a altura, que é 6.
Então, 1,5 vezes 6, a gente já fez aqui em cima, então 9 quilonewtons. 9 quilonewtons. Certo? Encontramos os valores dessas forças, e agora o que a gente precisa encontrar? As posições, tá bom? Então, a gente precisa encontrar, vou colocar aqui com o pincel, x1 barra x2 barra e x3 barra, certo? x1 barra, esse primeiro retângulo aqui, qual vai ser o valor da posição do centroide? A metade do vão, a metade de 1,5, tá certo? Então, desse modo, a gente vai colocar aqui, ó, x1, vou colocar bem mais para cá, assim, x1 é igual a metade do seu vão, 1,5 dividido por 2. Vou colocar assim, tá certo? 1,5 dividido por 2 é igual a 0,75 metros, ok? Já x2 agora. x2, ó, também é um retângulo. Então, o centroide aqui é a metade do vão, metade de 3. 3 dividido por 2. 3 dividido por 2 igual a 1,5 metros. E x3, do mesmo modo, como é um retângulo, o centroide é a metade do vão, tá certo? Então, dessa forma, a gente divide 1,5, que é o valor aqui da dimensão do vão, por 2. 1,5 dividido por 2 igual a 0,75 metros. Certo? Pronto, encontramos o valor das forças e o valor das posições. Então, vamos só substituir aqui agora. P1 é igual a 9 quilonewtons. 9. Vou deixar mais pertinho assim. 9 quilonewtons. Aí, P2 é igual P2, ó, 27 quilonewtons, né? 27 quilonewtons. Acompanhando, viu, gente? E P3 igual a P3, ó, 9 quilonewtons. 9 quilonewtons. Certo? Encontramos os valores de todas as forças. E agora, as suas dimensões. Vou fazer o seguinte. Vou colocar uma linha bem fininha aqui. Daqui para cá, assim. Eu vou aumentar. Assim. Aí, pincel. Aqui. Aí, eu vou colocar assim agora. Daqui para cá. Daqui para cá. Daqui para cá. E daqui para cá. Aí, aqui, a metade aqui. Aqui. Metade aqui. E a metade aqui. Aí, pronto. Aí, agora eu vou colocar os valores. x1, ó, x barra 1, em relação a P1, a metade é quanto? 0,75. Metade, ó, 0,75, 0,75. Então, vou colocar aqui 0,75, 0,75. Deixa eu diminuir, né? Tá muito grande. Vou colocar 16. 0,75. Aí, agora aqui, 0,75. Baixa também. Nesses dois lugares aqui, ó, em relação a P2, tá certo?
Quem é o centroide de P2? 1,5 metros. Se está na metade, ó, 1,5 aqui e 1,5 aqui, né? Então, aqui a gente tem 1,5 e aqui a gente também tem 1,5. E aqui em P3, para a gente determinar esses dois valores das dimensões de P3, quem é o centroide de P3, x barra 3, 0,75. Então, aqui, 0,75 e aqui também 0,75. Certo? E vai ficar dessa forma. Entenderam aqui, gente? Por mim tá tranquilo. Sim. Pode seguir. Certo? Pronto. E agora é só encontrar as lindas reações nos apoios. Vamos baixar um pouco agora. Reações nos apoios, novamente nós temos 3. Somatório de Fx igual a 0, somatório de Fy igual a 0 e somatório dos momentos em relação a algum ponto igual a 0. Então, cálculo das reações dos apoios. Reações dos apoios ou nos apoios. Reações nos apoios. Aqui a fonte. Opa! Aumenta aqui a fonte para 28. Cálculo das reações dos apoios. Deixa eu aumentar aqui a folhinha. Querido branco. Cálculo das reações dos apoios. Primeiro somatório. Eu vou fazer ó, o somatório de Fx, que já está na cara que vai ser 0, né? Então, eu vou começar pelo mais fácil, como sempre. Então, somatório de Fx igual a 0. Somatório de Fx igual a 0, ok? Quem é a única força em x que nós temos? A x. Então, aqui a gente tem que AX é igual a 0. AX igual a 0, certo? Encontramos nossa primeira reação. AX igual a 0. E aí só vai sobrar AY e BY. Então, a gente não vai usar somatório de forças em Y igual a 0, porque senão a gente vai ter duas incógnitas. Vamos encontrar o momento. Tá certo? Deixa eu ver, eu usei momento em relação a A. Vamos fazer agora o momento em relação a A. Momento em relação a A. Vou fazer aqui, ó. Momento em relação a A, tá certo? Então, somatório dos momentos em relação a A. Somatório dos momentos em relação a A, tudo igual a 0. Baixa aqui um pouquinho. Tudo igual a 0. Então, vamos lá. Tudo isso aqui em relação a A, tá certo? Primeira força que a gente tem, ó. A gente tem P1, que é igual a 9. Qual é o sentido da rotação em relação a A aqui, ó? Sentido anti-horário. Então, já sei que vai ser positivo. Qual é a fórmula de momento? Força vezes distância. Força 9 vezes distância. Qual a distância de P1 para A? Aqui embaixo, 0,75, certo? Então, 9 vezes 0,75. 9 vezes 0,75. Acompanhe, certo? A Y, ó, tá na linha de ação de A. Então, vai ser igual a 0, tá certo? Não vai ter nenhuma distância perpendicular em relação a A, momento igual a 0. Próxima força vertical aqui, ó, P2, 27.
Qual o sentido de P2 em relação à aula? Qual é o sentido do giro? É o sentido horário, né? Horário, exatamente. E aí, negativo. Já coloco o sinal negativo aqui. Multiplica agora a força pela distância. 27 vezes, qual é a distância aqui agora, pessoal, que a gente achou? 1,5. 1,5. Isso. 27. 1,5. Próxima força agora. A gente tem BY, né? Qual é o sentido de BY em relação a A? Ó, BY em relação a A. Sentido anti-horário. Sentido anti-horário é positivo. Já coloco o sinal de mais. Então, agora a gente faz valor da força vezes a distância. BY vezes a distância até A, que é 3 metros. Então, BY vezes 3. E por fim, a gente tem quem, ó? Por fim, a gente tem P3, que é 9, certo? Qual o sentido de P3 em relação a A? Sentido Horário. horário, certo? Já boto o sinal negativo. E agora multiplico o valor da força vezes a distância. Valor 9 vezes, qual vai ser a distância agora? Ó, aqui a gente tem 3 metros daqui para cá. E esse pedacinho aqui, até chegar em P3, é quanto? 0,75. 3,75. Certo? Olha, essa primeira conta aqui, o 9 vezes 9,75, é quem vezes quem aqui, no caso? É esse 9, que é o P1, no caso, né? É vezes A, é 0,75, né? Que é o Obrigada, primeiro P1, né? Eu digo, onde saiu esse outro 9 aqui? Não, tá bom. obrigada, muito obrigada. 9 vezes 0,75. Ó, é para ser assim, viu, gente? Prestando atenção, certo? Olha, deixa eu te perguntar outra coisa. Esse primeiro tá para baixo, não é para ser negativo, não, esse primeiro? Menos 9 vezes 0,75? Não, Mas porque é momento. momento a gente faz a conta Ah, é. diferente, tá certo? Ai, Momento mesmo. que vai levar sinal de positivo ou negativo é o sentido do giro. A força não, a força só quando a gente for fazer o somatório de F e Y, mas momento que leva o sinal é o sentido do giro. E o sentido do giro aqui, ó, de P1 para A é anti-horário, então é positivo. Ah, então, por exemplo, mesmo o P estando em cima, então, em relação a A, ele está anti-horário. Ah, então Isso, valeu. exatamente. Pronto, eu não tinha percebido isso. Pronto. Então, deixa eu fazer aqui o passo a passo com vocês. Vou multiplicar aqui 9 vezes 0,75. Deixa eu levar logo o BY aqui para frente, esse 3BY aqui para frente, certo? 3BY. Baixa um pouquinho aqui. Dá para baixar? Não, aqui dá para subir, não? Oh, coisa linda. Ah, meu Jesus. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Eu passei o 3BY para cá e vou fazendo essas contas aos poucos. Mais 9 vezes 0,75, 9 vezes 0,75, igual a 6,75. Aí, menos 27. Era bom fazer logo isso tudo de uma vez, né? Menos 27 vezes 1,5. Menos 27 vezes 1,5. Aí, aqui vai dar... Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar tudo que é número, ó, isso e isso aqui, vou multiplicar tudo de uma vez, tá certo? 9 vezes 0,75, que é aqui, menos 27 vezes 1,5, menos 27 vezes 1,5, menos 9 vezes 3,75, tá certo, né? Menos 9 vezes 3,75. Deixa eu ver se tá tudo certo. 27. Acho que tá. Menos 67,5. Porque confunde depois para te estudar.
Como Faça é? assim, bota separado, bota entre paredes cada um e vá somando aos poucos, fica difícil para a gente estudar depois, sozinha, para lembrar. Tá bom. Então, vamos lá. Primeiro, 9 vezes 0,75 vezes 0,75 igual a 6,75. Vão fazendo comigo aí para a gente confirmar. 6,75. Mais. Aí agora faz menos 27 vezes 1,5. Menos 27 vezes 1,5 igual a menos 40,5. Menos 40,5. E agora, menos 9 vezes 3,75. 9 vezes 3,75. 33,75. 33,75. Aí aqui tudo a zero. E agora eu vou descer. Repito esse 3BY. 3BY. E agora eu vou somar 6,75 menos 40,5 menos 33,75. Que vai dar... Ué, Érica, não é 0,75 aqui em cima, não? Porque tem 3. Aqui? Isso. Não, aqui é 3,75. Eu tinha Deixa entendido que era 0,75, que nem tá aqui em cima. Só um minutinho que eu te mostro, viu? Deixa eu completar aqui. 67,5. 5 aqui igual a 0. Ah, entendi. É porque é de AY a BY. Até aqui, ó, P3, ó. Ah, Até entendi. esse ponto. Que aqui é 3 mais Mais 0,75. 0,7. Entendi. Entendeu? Aí, vindo aqui para baixo, a gente faz 3BY igual a... O menos passa para lá positivo, 67,5. Aí, agora, a gente passa esse 3 dividindo, então, BY é igual a 67,5 dividido por 3, 22,5 quilonewtons, tá certo? Deu positivo, adotamos o sentido correto. Sentido, isso foi o quê? BY. Sentido para cima, tá bom? Então, adotamos o sentido correto. Pincelzinho, sentido para cima, positivo. Eita, foi muito grande essa seta aqui. Positivo. Encontramos a segunda reação aqui. Calma, Dudé. Ok? E por fim, pessoal, a gente usa o somatório de FY igual a 0. Então, venho aqui, coloco Y igual a 0. Vou pegar o pincel para desenhar o somatório. Somatório de FY igual a 0. E agora é só a gente colocar todas as forças em Y. Então, a gente tem para baixo, 9, negativo, menos 9. AY para cima, positivo, então, mais AY. P2 para baixo, negativo, menos 27. BY para cima, positivo. BY a gente encontrou, né? Com o valor de 22,5. E por fim, P3 para baixo, negativo, menos 9. Igualo tudo a 0. Aí aqui eu faço... Vou colocar logo a Y separado, tá certo? Ó,
A Y tá aqui sozinho, eu vou botar logo na frente. Aí eu vou fazer menos 9, menos 27, mais 22,5, menos 9. Menos 9, que vai dar igual a menos 22,5, igual a 0. O que está negativo, eu passo para lá, positivo. Então, vai dar exatamente o valor de AY, né? AY igual a 22,5. Se está positivo, adotamos o sentido correto. Quilonewtons. Quilonewtons. Certo? A gente adotou o que? A Y para cima, né? Então, para cima, positivo. Certo? Tudo bem? Então, vamos lá. Tirar prints. Primeiro, dá uma olhadinha aqui, né? Se vocês entenderam. Tudo certo, nada errado. Tudo certo, né? Vou tirar print agora. Pronto. Tirem primeiro o print assim. Pode passar. E agora... tirem assim. Deu certo? Para mim já. Pronto. Para a letra C agora, para a gente finalizar a aula de hoje. Vamos lá, letra C. Ctrl C. Ctrl V. Novamente aqui. Pegar o enunciado. Ctrl C. Ctrl V. Letra C. Primeira coisa a ser feita, diagrama de corpo livre. Diagrama corpo livre, certo? Vou pegar aqui essa imagenzinha. Relembrando, diagrama de corpo livre, eu tenho só as cargas externas, as reações e as dimensões. Ok? Esse apoio aqui, ó, é um apoio do primeiro gênero ou segundo gênero? Apoio em A. Segundo. Segundo gênero, certo? E em B a gente tem um apoio do... Primeiro. Primeiro. Primeira, certo? Primeira. Muito bem. Aí vou apagar agora, né? Para substituir pelas reações. Substituir pelas reações. Se é apoio do segundo gênero, a gente tem duas reações aqui em A. E aqui em C a gente tem, se é apoio do primeiro gênero, uma reação. Muito bem. Tô vendo que isso aí vocês vão tirar de letra, né?
Porque isso é logo o comecinho do exercício. Se errou isso aqui, meu filho, o resto já era. Já era, já era. Professora, quem acertar metade desse começo ganha nota ou perde tudo? Olha, o que você for acertando, você vai ganhando pontuação. O problema é que se você erra no começo, você erra tudo. Aí não dá para considerar nada, entendeu? Vamos dizer que você acerta aqui o diagrama do corpo livre. Aí depois acerta a substituição da força. Aí depois acerta até somatório de momento. Aí você já vai ter o quê? Mais da metade da questão correta. Mas se você chega lá em FY e erra, aí você vai perder o quê? Uns 25% da questão, entendeu? Agora, errou aqui no começo, já era. Então, aprenda bem direitinho essa questão das reações dos apoios. Então, vamos lá. Substituir aqui, né, pelas reações em A e em B. Céu, vermelho, vermelho. Aqui era um apoio do segundo gênero, duas reações. Uma aqui e outra aqui. Eu vou chamar essa de AY, AY. E essa aqui eu vou chamar de AX. Certo? Aqui em B, foi do primeiro gênero, só uma reação. BY. BY. B, Y. Certo? Pronto, tudo certo, nada errado. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essa força distribuída e transformar numa força concentrada. Então, eu vou pegar essa abençoada aqui. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Para aqui para o ladinho. Aí, vou apagar só essa força distribuída. Delete. Oxi. Vou colocar branco aqui. Delete. Pronto. Aí agora eu vou encontrar o valor da força da carga concentrada que vai substituir essa distribuída. E depois a posição. Eu não vou desenhar logo aqui não, porque eu quero que vocês me digam como é que vai ser, tá certo? Então, primeiro aqui, ó, eu vou encontrar o valor da força concentrada que vai substituir essa carga distribuída. Então, eu vou fazer P. Pessoal, P é igual a quem? O valor da carga concentrada é igual a quem? Base vezes altura. Base vezes altura é a área do triângulo. Dividido por 2, que é um por triângulo, né? 2. Isso. Base vezes altura dividido por 2. Certo? Então, dessa forma, a gente faz aqui. Quem é a base aqui, pessoal? Qual o valor da base do triângulo? 3 metros. 3. E quem é o valor da altura do triângulo? 4,8. 4,8. Certo? Isso aqui tudo dividido por 2. Dividido por 2. Dividido por 2. Dessa forma, isso aqui vai dar igual a... Deixa eu ver o valorzinho que eu coloquei aqui. 7,2. 7,2 quilonewtons. Ok? Encontramos o valor de P. Aí agora a gente vai encontrar o valor do centroide, que é justamente a posição de onde que vai estar essa carga concentrada, qual vai ser a posição dela, certo? A gente já viu, pessoal, que para a gente achar o centroide do triângulo aqui, ó, como a gente já sabe que esse triângulo
ele não tem simetria, né? Num eixo que passa, que divide em dois lados. Ele não tem simetria. Então, não dá para ser a metade do vão, né? Mas a gente já viu que, para o caso do triângulo, a gente adota o quê? O vão dividido por 3. Base dividido por 3, né? Então, aqui a gente tem base dividido por 3. Certo? Base dividido por 3. Quem é a base aqui? 3, né? Igual a 3 dividido por 3. 3 dividido por 3. Aqui tá bom. Então, x barra vai ser 3 dividido por 3, que é igual a 1, não é verdade? 1 metro. Igual a 1 metro. Certo? 1 metro. Aí agora eu pergunto a vocês. Esse 1 metro, ele vai ser... Deixa eu ver. Daqui para cá. Ou esse 1 metro vai ser daqui para cá? Mais próximo do meio, na parte maior do triângulo. Mais próximo do meio, na parte maior. Tá certo? Por quê? Porque é onde a gente tem mais massa. Então, ó, a minha carga concentrada, ela não vai estar aqui, ó. Porque aqui a gente quase não tem concentração de forças, né? Ela vai estar aqui, ó. Tá certo? Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Vai estar aqui. Certo? Então, ela vai estar mais próximo ao meio. Tá bom? Então, aqui eu tenho P igual a 7,2. P igual a 7,2 quilonewtons. E a distância aqui, vou fazer o seguinte, daqui para cá e daqui para cá. Venha. Assim e assim. E assim. A gente já sabe que daqui para cá é que eu tenho o centroide valendo 1, né? Então, aqui eu tenho 1 metro. Vou fazer assim. 1 metro. Se aqui eu tenho 1 metro e aqui eu tenho 3, então aqui eu tenho 2 metros. 2 metros, certo? Pronto, isso aqui vai servir quando a gente for fazer os momentos. Tá certo? Mais simples impossível, tá bom? Próximo passo agora é a gente encontrar as reações dos apoios. Eu vou colocar essas reações dos apoios aqui, ó, tá certo? Para a gente conseguir continuar visualizando o diagrama de corpo livre. Então, cadê? Vermelho, vermelho, vermelho. Ponto 2. Reações nos apoios. Nos apoios. Do mesmo modo, pessoal, só temos uma única força em X. Não tem mais nenhuma outra para concorrer com ela. Então, a X é igual a 0. Então, primeiro de tudo, eu vou usar a equação somatório de Fx igual a 0. Ok? Então, dessa forma, eu tenho que a única força em X que eu tenho, que é AX, é igual a 0. Certo? E
agora eu vou encontrar as outras reações que sobraram, AY e BY. E para isso eu vou utilizar a equação somatório do momento igual a zero. Eu vou utilizar aqui, deixa eu ver qual foi que eu utilizei aqui. A, em relação a A. Vou fazer aqui a marcaçãozinha. Fazer o somatório do momento em relação a A. Então, somatório do momento em relação a A. Em relação a A igual a zero. Oi. Érica, deixa eu só te pedir uma coisa. Tu pode fazer a operaçãozinha com as incógnitas antes de botar os resultados, porque para a gente estudar depois fica mais fácil. Tu tá entendendo? Não. Botar todas as incógnitas do momento, por exemplo. Mas não vai fazer o momento agora, por exemplo, mesmo que a y dê igual a zero. Então, a gente calcula, por exemplo, a y vezes zero, mais o próximo momento, assim por diante, para quando a gente botar os valores, depois a gente entender. Pode ser? Ainda não entendi. Não é assim que eu tenho feito. Não, é porque tu tá Tu quer que eu botando... faça direto, né? Tu quer que eu faça... exatamente, porque tu tá botando os valores direto. Mas, assim, é para depois a gente entender de onde tá vindo cada valor. Porque, pronto, agora a gente tá acompanhando na aula, aí a gente pega. Aí, quando você monta a equaçãozinha com as incógnitas, tudo montadinha, mesmo que, por exemplo, o resultado vai dar igual a zero, outra, aí fica mais fácil, entendeu? Para a gente pegar o raciocínio de novo. Se possível. Sem problema. É possível, sim. Vamos lá. Somatório do momento em relação a zero. A gente escolheu aqui A, né? Então, a X e a Y a gente já sabe que não vai entrar nesse cálculo. Mas aí vamos ver P, que é 7,2. Qual o sentido de P em relação a A? Sentido, ó. Horário. Né? Sinal negativo. Já coloco menos aqui. E agora eu multiplico. P, que é 7,2, vezes a sua distância até A. 7,2 vezes? 2. 2 metros, tá certo? Então, 7,2 vezes... Opa! 7,2 vezes 2 metros. E a próxima força agora, BY. BY em relação a A está fazendo um giro anti-horário, né? Então, sinal positivo. Força vezes distância. BY vezes 3 mais 3, 6. BY vezes 6. Igualo tudo a 0, certo? Agora, eu vou pegar esse BY aqui e já vou colocar aqui na frente 6BY. Ele já está positivo, então o que está negativo aqui, ó, eu passo para lá positivo. Não, deixa eu fazer logo o cálculo aqui, né? Menos 7,2 vezes 2, que vai dar igual a menos... Deixa eu ver aqui, 7,2 vezes 2. 14,4. 14,4 igual a 0. Aí agora, passo menos 14,4 para lá, 6 BY. BY é igual. Passo menos 14,4 para lá, positivo, 12,4. Então, BY vai ser igual a 14,4 dividido por 6, né? 14,4 dividido por 6. Assim, BY é igual a 2,4. 2,4. Encontramos um valor positivo? Encontramos. Então, o sentido que a gente adotou está correto. Para cima, positivo. Então, deixa eu colocar a unidade, né, que eu tinha esquecido. Quilonewtons. É quilonewtons, né? É, quilonewtons. Aí eu vou colocar agora o sentido da força para cima.
positivo, positivo. Encontramos aqui a primeira reaçãozinha, segunda reaçãozinha. Se na prova vocês puderem ficar destacando os valores das reações desse jeito, fica mais fácil para mim na hora da correção, certo? E por fim, a gente só falta encontrar quem? A y. Se só falta encontrar a y, vamos para a terceira equação, que é o somatório de fy igual a zero. Somatório de fy, somatório de fy igual a zero. Certo? Então, vamos lá. Caixa de texto aqui. Primeira força em y, temos a y, né, que é nossa incógnita. Se é para cima, positiva, a y. Aí agora a gente tem P, que está para baixo, então é negativa, menos 0,2. E BY a gente já encontrou, né? Para cima, positivo. O valor do BY foi de mais 2,4, igual a 0. Então, dessa forma, a gente tem a y menos 7,2 mais 2,4. Menos 7,2 mais 2,4 igual a menos 4,8. Menos 4,8 igual a 0. Então, o que está negativo passa para lá positivo e já vai dar o valor da reação de AY. 4,8 quilonewtons. Resultou um valor positivo, adotamos o sentido correto. Para cima, positivo. Para cima, positivo. Ok? Pronto. Ok? Vamos tirar os prints agora. Tirando os prints. Pronto, tirem primeiro assim. Pode passar. Vou baixar agora. E agora sim. Ok. Ok? Aí agora o que eu vou tentar fazer? Vou tentar arriscar aqui para ver se eu consigo salvar e botar lá no grupo. Vamos ver. Aqui para cá. Aí eu faço aqui agora, né? Que é o primeiro exemplo. Corta. Arquivo, salvar como. Ah, mas ele tá bem ligeirinho. Só porque eu fiz esse negócio todinho com vocês. Exemplo. Salvar. Ctrl Z. Questão 1 agora. Só a questão 1. Aqui. Até a questão 1 é até onde? Até aqui, né? Pronto. Cortar. Arquivo, salvar como. Aí. 1A, né? Essa é a letra A. 1A. Salvar. Ctrl Z. E agora 1B. Daqui. Daqui até aqui. Cortar. Salvar. 1B. Salvar. Ctrl Z. E por fim. Não. Cortar.
Salvar C. Salvar. Pronto, tudo certo. Vou colocar tudo na equipe agora, vocês tirarem tudo print em vão. Não é nada não, melhor prevenir do que remediar, né, minha gente? Graças a Deus deu tudo certo hoje. Documentos. Érica, aí o exercício da gente já tá na equipe, né? Já, eu vou até procurar novamente. Deixa eu ver aqui, aulas online. Para botar de novo aí no chat, né? Aula 7. Exemplo. Aí um A, um B, um C. Abrir. Deixa eu carregar aqui que eu mostro para vocês onde é que está o exercício. Envio. Foi. Onde é que está o link de você? Aqui, ó. Link da atividade 5. Deixa eu copiar novamente aqui. Copiar tudo. Ctrl C. Botando de novo aqui na equipe, tá certo, gente? Aí, ó. Clica aqui. Deixa eu ver como é que tá, né? Que eu dei uma atualizada. Clica aqui. Vamos lá, querido. Tá carregando aqui para a gente ver como é que tá o negócio, se tá tudo certo. Pronto. Questão 1 e a questão 2 aqui bem para vocês se divertirem mesmo, na questão 2, tá certo? E aí a gente conclui o assunto da nossa disciplina na aula que vem. Peraí, professora. É para fazer o quê, afinal? A questão 2 ou a questão 1 ou 2, como é? A questão 1 e a questão 2. Gente, tá aqui, ó. Clicou no link, você faz tudo que tá no link. Ok? Destravou. Alô, você vai abrir e bater a foto? Que às vezes não pega no da gente, não. Tirar foto do quê? Professora, é até quando o exercício? É até amanhã. Aí vai funcionar da mesma forma, né? Os 2 pontos nos exercícios, é tipo... Isso, até amanhã às 11h59. Agora, olha, gente, façam esses exercícios, porque esse é o segundo exercício, né? Eu vou passar mais um. Vale parte da nota, né? Como eu falei. Tipo, igual na nota passada. É parte da nota, não é extra, não, é parte da nota. A prova mesmo só vale 8. Tá certo? Bem, pessoal, finalizamos aqui por hoje. Como eu disse a vocês, nossa próxima aula vai ser a última aula do nosso conteúdo e faremos mais uma aula no sábado, dia 29. Uma aula de revisão, tá certo? Eu comunico a vocês qual vai ser o horário, mas provavelmente vai ser de meio-dia. Eu confirmo a vocês, tá bom? Se não houverem mais dúvidas, vocês já estão liberados por hoje. Boa noite e até semana que vem.